Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma questão clássica que aborda contagem em figuras geométricas. A questão diz o seguinte: uma malha retangular é formada por m quadrados de um lado e n quadrados do outro. Quantos quadrados menores são cruzados por uma das diagonais principais da malha? Então, a gente tem uma malha retangular, assumindo que m é diferente de n. A malha aqui eu tenho m e n, Então, com os quadradinhos na malha. E ele quer saber se eu cruzar uma diagonal principal dessa malha, quantos malha, se eu passar uma diagonal aqui desse ponto até o outro, quantos quadradinhos são cruzados por essa diagonal, Qual é o racional dessa questão? O racional é o seguinte: a gente precisa determinar se a diagonal, se ela cruza, se ela passa pelo cruzamento dessas linhas da malha. Por quê? Pelo seguinte, eu vou desenhar aqui uma malha limpa e a diagonal. Então vamos supor que ela passe em algum momento em um cruzamento da malha, um cruzamento regular. O que significa isso? Se existir esse cruzamento aqui, vai ter que ter outro em algum momento. E vai ter que ter outro, e vai ter que ter outro até a gente formar essas pequenas submalhas em que em nenhuma delas a gente tenha cruzamentos internos, Então, se eu pegar essa mini malha aqui, essa diagonal, que é também a diagonal da malha, ela não vai passar em nenhum cruzamento, porque eu estou assumindo que o primeiro cruzamento acontece aqui, o segundo acontece aqui e o terceiro acontece aqui. Então, o problema de analisar a malha maior passa a ser um problema de analisar uma malha menor dessa. E como a gente transforma aqui a escala, como é que a gente sai de uma escala maior para uma escala menor? Eu vou dizer que essa malha menor, ela tem y quadradinhos nessa direção e x quadradinhos nessa. Aqui está ilustrativo. Aqui tem 4, mas eu posso ter uma quantidade d de malhas. Então, se aqui tem x, eu vou dizer que ao longo desse comprimento, eu vou ter d malhas menores. Consequentemente, ao longo do y, eu também tenho d malhas menores, Porque como elas estão se cruzando, à medida que eu ando para encontrar uma malha, eu ando numa direção e ando da outra. Então, eu tenho d malhas formadas na vertical e d malhas formadas na horizontal.
Então, se isso é verdade, eu posso dizer que o meu M é igual a dx e que meu N é igual a dy. Né? Aqui continua sendo M e aqui N. Só que o que isso aqui lembra? Né? M igual a dx e N igual a dy. Lembra o conceito de MMC, né? Então, se o MMC não, MDC, se o MDC de M e N é D, isso aqui acontece. De forma que eu posso escrever que x é igual ao M sobre o MDC de MN e y é igual a N MDC de MN. Então, voltando aqui para fazendo uma análise só da célula pequena. Eu vou pegar a célula XY e trazer para cá. Então, eu vou analisar aqui a XY. Aqui é X, eu vou chamar de, vou colocar logo M dividido por, vamos colocar X mesmo, facilitar. Aqui vai ser X e aqui vai ser Y. E eu vou ter uma diagonal aqui. Sabendo que nessa célula não há cruzamento interno. Então, não há cruzamento interno no sentido de não há encontro da diagonal com a malha. Então, isso aqui não ocorre, tá? Nessa célula. Não há cruzamento da diagonal com a interseção da malha. Entendo a interseção da malha com as linhas da malha, né? Interseção das linhas da malha seria o melhor. Então, nesse caso, o que a gente observa? Se eu sair dessa célula em direção a outra célula que fica aqui na parte inferior dessa malha pequena, a partir dessa célula, até chegar nessa, andando pela diagonal, eu vou andar y menos uma célula nessa direção e vou andar x menos uma célula nessa direção. De forma que o total de células que eu vou andar vai ser x menos 1 mais y menos 1 mais a célula inicial. Então, esse total aqui vai dar x mais y menos 1. X mais y menos 1 é o total de células cortada por essa diagonal nessa célula menor. Então, eu tenho que o total de quadrados cruzados pela diagonal na célula menor é M sobre MDC de MN mais N sobre MDC de MN mais 1. Substituindo aqui, né? Substituindo o x por M sobre MDC e o y por N sobre MDC.
Então, esse aqui é o total de células, total de quadradinhos, né, cruzados pela diagonal na célula menor. Como ao longo da célula maior, ao longo da diagonal da célula maior, eu tenho D células menores, né, porque aqui eu tenho D e aqui D, e andando pela diagonal eu vou contar D, o total de quadradinhos cruzados pela diagonal então na célula, na malha, né? Na malha maior, o total de quadrados cruzados pela diagonal é D vezes isso aqui, M dc de Mn mais N dc de Mn mais 1. Só que esse D aqui é o MDC. Né? Então, isso aqui vai dar M mais N. Aqui, aqui é um N, aqui é um menos. Menos o MDC de Mn. E essa é a resposta. É um resultado conhecido, né? Mas vale a pena a gente revisar o conceito. O interessante dessa questão é que a gente pode extrapolar. Por exemplo, se fosse uma malha 3D, e eu quiser saber a quantidade de cubos cruzando, o resultado seria esse aqui. Eu não vou demonstrar, mas é intuitivo. Né? Então, mudar de cor. Se tivéssemos uma malha 3D com P, Q e R quadrados em cada lado, né? O total de cubos cruzados pela diagonal principal seria dado por P mais Q mais R menos o MDC de PQ menos o MDC de PR menos o MDC de QR mais o MDC de PQR. Isso aqui lembra o princípio da inclusão e exclusão, né? Você soma tudo e depois subtrai 2 a 2, depois soma 3 a 3, depois subtrai 4 a 4. Então, se eu tivesse N dimensões, a regra seria essa, né? Eu somaria os quadradinhos de cada lado, subtraía os MDCs 2 a 2, somaria os MDCs 3 a 3, subtraria os MDC 4 a 4 e por aí vai. Então, é uma generalização. Essa questão. Dá para demonstrar também isso aqui pelo meu raciocínio, mas só deixei aqui registrado, caso surja alguma questão ou algum material de estudo que vocês estejam olhando, tá? É isso, pessoal.